38. Todos acharam? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém? Pode sentar. Quero ser breve nesta palavra, mas o título desta ministração é Âncora em Mar Revolto. Âncora em Mar Revolto. Todos nós estamos com o nosso coração no alto, lá nas bênçãos celestiais, naquilo que verdadeiramente o Senhor tem para as nossas vidas, no que diz respeito à nossa eternidade. Porque, analisando bem, queridos, a nossa vida é efêmera, é breve, é curta. Moisés morreu com 120 anos. Não sabemos em que altura da sua vida ele compôs o Salmo 90, mas ele declarou que a vida de um homem consiste em 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. Então, a nossa vida é breve. A Bíblia diz que é como um vapor que vem e que vai, que vem e que passa. E eu tenho assim ouvido muitas palavras, tenho estudado muito acerca de filosofia, tenho ouvido alguns filósofos que são homens, foram homens e são homens pensantes, extremamente inteligentes. E eu também tenho pensado muito nesses dias acerca de muitos assuntos, acerca de muitas coisas. E se nós não tivermos, queridos, um norte, se nós não tivermos uma direção nesta vida, a nossa tendência é muito obscura, é muito obscura, porque a vida ela é cheia de contrastes, muitos contrastes. Um dos que eu estou ouvindo, ele disse assim que a vida ela consiste entre sofrimento e tédio. Uma hora nós estamos na luta e na batalha, sofrendo uma barbaridade, mas de repente tudo fica bem e volta a ser tedioso. E há um certo fundamento nisso, porque o sábio, em toda a sua sabedoria, ele declarou que tudo é vaidade, e que a nossa vida, levando para o âmbito de máximo denominador comum, gira em torno de comer, beber e trabalhar, e comprar coisas, e de repente se alegrar num momento com essas coisas, mas depois lançar num canto, esquecer
e comprar mais coisas depois, e assim tudo vai girando em torno disso. Mas sabemos também que tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de bem, tem momentos de mal, tem momentos de humildade e tem momentos de orgulho. E queridos, nós somos muito tendenciosos nesse sentido, e é um grande perigo, porque esse salmo aqui, Davi declarou assim, é muito profundo o que ele disse acerca de orgulho, tratando de orgulho. Verso 6, Davi declarou assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Embora esteja nas alturas, o Senhor, para quem que ele olha, para quem que ele atenta, de quem ele se alegra, de quem ele se compadece? Dos humildes, está dizendo aqui o Salmo. Mas os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos, ele reconhece de longe. E isso é muito conhecido da nossa parte. Só que às vezes, queridos, nós somos vencidos facilmente, ou muitas vezes nós somos vencidos facilmente nesse sentido. Nós estávamos numa reunião ontem de pastores e foi dada oportunidades para relatos, testemunhos de 7 pastores. E eu, como sempre, atento, ouvindo, observando, e para chegar a algumas conclusões, ali houve uma mescla de relatos de sofrimento e também de relatos de vaidade. É sempre assim. Alguns falando das suas dificuldades no ministério. Inclusive, tem um pastor que está passando por um vale, queridos, que eu não vou expor ele aqui, mas eu não sei se eu teria estrutura, se fosse o caso de eu passar pelo vale que ele está passando. E um homem piedoso, um homem que entregou a sua vida para Deus, tem mais de 70 anos, 50 anos de ministério, é mestre, sabe, mas está passando por uma dificuldade terrível, uma luta ferrenha, um homem que a vida toda esteve aos pés do Senhor. Mas aí, por outro lado, um outro pastor foi lá e começou a falar de números, porque eu peguei a igreja com tantos membros e agora a igreja está com tantos membros. E sinceramente, queridos, eu acho isso de uma grande bobagem, de uma grande vaidade, e nós somos muitas vezes levados por esse tipo de coisa, e é insensatez, vamos dizer assim, insensatez. Se tem uma coisa que eu fico com raiva, talvez alguém aqui me assista posteriormente, às vezes as minhas pregações tem lá 2 curtidas, 3, mas dá 300 visualizações. Olha a questão da vaidade, né? Nem os membros da igreja curtem a pregação do pastor. Eu choro por dentro. Mas muitos assistem. E se tem uma coisa que eu fico, irmão, sabe, com raiva de alguém chegar para mim e perguntar: quantos membros tem a tua igreja? Se tiver 2 ou 3, e Cristo estando ali, nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que importa números? Gente, todos vão habitar no céu? Não, não são todos. Porque se fosse assim, nem o inferno teria. E Jesus não teria citado de maneira enfática o inferno.
Nós temos como dever de igreja ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda. Pregar o Evangelho. Jesus não falou assim, ganhar todo mundo. E pregar. E quem crer e for batizado será salvo. Quem crê nessa palavra? Não, se empolgue mais. Quem crê nessa palavra? Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê nessa palavra? Mas quem não crê será condenado. E nem todos crerão. O nosso dever como igreja é ir pregar, mas não é lotar igrejas. Pastor Valdir, presidente do nosso presbitério, estava falando assim: a igreja é igual um ônibus e o pastor é o motorista. De repente, quem já andou muito de ônibus aqui? Quem já andou muito? Quem anda de ônibus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus, é condução. Mas hoje, para você descer, você aperta lá, né? Você aperta o botão. Pé. Como é que é o barulho? Pé. Mas quem é daquele tempo que puxava o fio lá? Parece aqueles fios de descarga, né? Se puxava o fio lá, pé. Aí, às vezes vem um irmão Paulinho que puxa o fio e quer descer. Aí o motorista, não deixa, não vai comigo até o fim. Se quer descer, desceu um, de repente no outro ponto tem 5 subindo. É ou não é verdade? Dali um pouco, mais 5 desce, de repente no outro ponto tem 10 para subir, e assim é a igreja, gente. Assim é a igreja. Outro pastor falou que na igreja dele lá, o povo é igual o sol e a lua. Quando um está, o outro. Eu estou chegando à conclusão que aqui também parece que é assim, né? Um povo, quando vem um povo, o outro não vem. Quando esse vem, o outro. É sol ou é lua? Ou é sol ou é lua? E queridos, são esses contrastes. E assim, com um baita respaldo de vaidade. Nós não podemos ser vencidos por vaidades. Porque esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor de Curitiba. E ele estava abordando exatamente sobre humildade. Olha que interessante. Sobre humildade. E de início assim ele falou: hoje vocês vão ouvir a melhor pregação sobre humildade. Ninguém entendeu aqui, só eu entendi pelo jeito, né? O homem falando de humildade e dizendo assim: hoje vocês vão ouvir a melhor pregação sobre humildade. Meu Deus, eu estava sendo orgulhoso e tratando de humildade. Nós somos muito levados facilmente nesse sentido. E a vida é assim. Tempos de guerra, tempos de paz, tempos de conquistas, tempo de perda, tempo de felicidade, tempo de aflições. Agora, o que não falta nas nossas vidas, queridos, são aflições e tribulações. Isso é uma realidade na vida de todos nós. E nós, como cristãos, amados, nós precisamos aprendermos algumas coisas em relação a isso, até porque nós não podemos fugir da realidade da vida. Porque tem uns ou outros que ficam se escondendo aí atrás de fantasias, atrás de coisas que verdadeiramente não condizem com a realidade da vida.
E todos nós, se nós estudarmos a Bíblia profundamente, queridos, nós vamos nos deparar com grandes lutos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que enfrentaram diversos dilemas, grandes problemas, e foram se superando, foram avançando. E quando eu me deparo com esse tipo de coisa, isso me abençoa, porque ninguém melhor para saber da minha vida do que eu, e da minha realidade, tudo aquilo que eu sofro, tudo aquilo que eu penso quando eu estou com a minha cabeça no travesseiro, quando eu estou no meu mundo, no meu quarto. E gente, eu analisando aí a vida de José, que teve aquela dificuldade com os seus irmãos, e para chegar onde ele chegou, tudo que ele sofreu, imaginemos nós que tempo de agruras na vida de José. Quando eu olho para Moisés, que teve toda uma preparação depois para conduzir aquele povo no deserto, e no final das contas dá a impressão que ele foi mal sucedido na sua ação, porque ele pastoreou aquele povo, queridos, e a maioria dos homens foram ficando pelo deserto. Ele já pegou uma igreja com 2 milhões de membros, olha só, nem o David Young Chu conseguiu isso, que tem a maior igreja do mundo lá na Coreia, 700 mil, até quase 1 milhão de membros o homem tem, números. Mas o Moisés, que ele já pegou 2 milhões e pastoreou aquele povo, e conduziu aquele povo, e a maioria dos homens, muitas mulheres com certeza foram morrendo pelo deserto. No final das contas, quem entrou com o povo na terra prometida foi Josué, porque Moisés ficou pelo meio do caminho. Agora, eu me pergunto, Moisés foi mal sucedido? Aquele que intercedeu assim, olha, se o Senhor não tiver misericórdia desse povo, se o Senhor não poupar esse povo, se a sua presença não for conosco, risco o meu nome do livro da vida. Será que esse homem foi mal sucedido? Porque ele teve lá um momento de ira e Deus proibiu ele de entrar naquela terra que manava leite e mel? Quando eu olho para Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quem esteve lá junto com Jesus, com os discípulos, foram Elias e Moisés. Então ele cumpriu muito bem, por sinal, a sua missão. E quando eu olho para a vida, gente, de Jó, a Bíblia diz que Jó foi o homem mais justo, reto, íntegro. E olha todas as perdas que ele teve, tudo que ele sofreu, alguns meses vivendo aquele dilema. Quando eu olho para um Jonas que pegou um caminho lá, contrário à vontade de Deus, caiu na barriga daquele peixe, e no capítulo 2 ele declarou assim: do ventre do inferno eu clamei, mas o Senhor ouviu a minha voz. Tudo que esses homens foram sofrendo, gente, quando eu olho para a vida de um Elias, que teve uma batalha contra 850 profetas, venceu, creu que Deus se manifestaria e honraria ele, venceu, Deus extirpou com aquela malignidade daqueles falsos profetas de Baal e de Azerá. Mas diante de uma palavra feminina, ele foge, fica depressivo, entra numa caverna. Chega um momento que ele pediu a morte para Deus e falou assim: não sou melhor que os meus pais. Agora, tem crente que não crê ainda que
Um servo de Deus pode ficar deprimido, né? Eu não aceito depressão, é coisa do inferno, é coisa do diabo. Gente, isso daí é a pior bobagem que tem uma pessoa ter esse tipo de pensamento. Claro que o crente pode ficar deprimido. E se ficar deprimido, tem que procurar médico. Se ficar deprimido, tem que ir no psicólogo. E se precisar de remédio, tem que ir no psiquiatra. Que história é essa? E cada pessoa tem uma estrutura. Por exemplo, com todo o peso que eu já sofri na minha vida, gente, eu nunca consultei um psicólogo. Nunca precisei de um psiquiatra. E olha que minha vida, minha demanda não é fácil, gente. Não é fácil, nada fácil. Se você olha para esse pastor careca aqui e pensa, ó, parece que tem vida boa. Não, gente. Minha vida já foi muito sofrida esses dias. Eu estava conversando com a minha outra irmã e estávamos falando do nosso histórico familiar, um histórico extremamente triste, extremamente triste. E hoje o que eu mais quero na minha vida é paz, e eu sei que somente em Cristo eu tenho essa paz, e é por isso que eu estou nesse caminho. Apesar que às vezes, né, a gente perde a paz, né? Mas quem glorifica o Senhor pela paz que excede todo entendimento? Eu só não entrei num quarto, um pastor, gente, estava relatando, olha, eu fiquei 20 dias sem querer ir na igreja, fiquei dentro de um quarto. Aí o que aconteceu? A igreja veio até mim. Um dado dia, a filha de um pastor auxiliar dele falou: pastor, quando que o senhor vai na igreja? Talvez tal dia. Mas amanhã é Santa Ceia, o senhor não quer ir amanhã na igreja, pastor? Falou: talvez eu vá. Aí, gente, foi dando horário, não apareceu. O que aconteceu? A igreja foi até ele. A igreja foi até o pastor e ali viu contigo que ele era nada. Às vezes o pastor se sente tão isolado que fica pensando, meu Deus, será que está tudo bem? Será que o Senhor tem realmente essa obra na minha vida? Parece que o povo é tão diferente, é tão à parte. É a realidade da vida, é a realidade pastoral. Mas, gente, Elias chegou num determinado momento que ele pediu a morte, mas não era o momento dele ainda. Deus cuidou dele naquele momento, Deus tratou ele naquele momento, Deus alimentou ele naquele momento, e falou que ainda tinha algo por fazer na sua vida. Eu creio que muitas coisas eu posso ainda fazer pela obra de Deus. Eu creio. E eu estou à disposição. Creio que Deus ainda pode fazer grandes coisas na tua vida. Não importa se o momento é difícil. Creia que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Talvez hoje seja a noite do teu renovo, da tua vitória. E você aproveitou bem o momento de estar no lugar certo, diante da pessoa certa. Jesus Cristo está aqui. Quem celebra a presença de Jesus com isso? Aleluia. Eu creio que grandes coisas podem acontecer na minha vida e através da minha vida. Eu creio, foi o que aconteceu com Elias, gente. Ele tinha uma perspectiva de morte, mas Deus tinha uma perspectiva de vida para ele. Deus tem uma perspectiva de vida para você, só quem toma posse. Deus tem uma perspectiva de vida para você, só quem toma posse. Mas, gente, ele chegou a pedir a morte.
o Elias. O melhor psicólogo tratou ele. Naquele tempo não havia, né? Mas hoje tem. Hoje tem, você sabe, remédio, essa coisa aí, né, de parar. Não, porque eu recebi uma palavra que era para eu parar de tomar remédio de diabetes, porque Deus me deu a cura. Me deu a cura. Vai lá no endocrinologista para ver se realmente está curado. Vai lá, vai constatar. Se tiver lá um atestado, está curado, amém? Aí para de tomar o remédio. Mas que história é essa? Aconteceu um caso, né, na minha família. Eu não sei quem falou que é para eu parar de tomar remédio, né? E gente, parou um tempo e só piorou. Não existe isso. Nossa vida é uma realidade. Ao mesmo tempo tem um âmbito espiritual, tem um contraste racional. E nós não podemos abrir mão daquilo que é racional. Nosso pé tem que estar no chão também. Amém, irmão? Amém, gente. Tem o espiritual, mas tem o racional. Temos fé, mas temos inteligência também. E só quem glorifica o Senhor por sua inteligência. Nem todos, né? Então. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, gente, nós vemos ali João Batista. Que e foi considerado o maior profeta por Jesus. Nascido de mulher. Chegou um momento que ele enviou 2 discípulos perguntar para Jesus: é ele mesmo Messias ou esperança? Interessante, né? Quando ele viu Jesus, irmão José, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Mas aí em outro momento ele está perguntando: é esse mesmo que viria? Esperança. João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para Paulo, gente, que encerrou seus dias numa cadeia. Paulo era um pecador, não. Ficou preso, não construiu nada na sua vida. Só apanhou, só foi judiado. Passou fome, ficou nu. O relato que ele faz defendendo o seu apostolado, será que foi um apóstolo de verdade mesmo? Porque os apóstolos de hoje em dia são apóstolos que têm lá suas igrejonas, são tratados como pais apóstolos. Tapete vermelho. Esses dias eu vi, né, alguém lá beijando a mão do pastor que estava chegando em uma fila de homens para beijar a mão do pastor que estava chegando. Quando Jesus foi aos pés dos discípulos para ensiná-los, os de hoje. Mas quando nós olhamos, queridos, a vida do apóstolo Paulo, que também encerrou seus dias e foi morto ali pelo Império Romano, aflição, tribulação, declarou assim: tudo somos atribulados, e tudo somos atribulados. Mas olhamos para Jesus. Agora, para encerrar essa palavra, a segunda parte, olhamos para Davi, que compôs esse Salmo 138 aqui. Davi, obviamente que ele passou por grandes dificuldades na sua vida, enfrentou muitos inimigos. Na nossa vida é assim mesmo. Muitos inimigos, muitas adversidades, muitas contrariedades. Mas como ele mesmo compôs lá no Salmo 34, no verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Só 2 ou 3 entenderam. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Está começando a melhorar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Gente, nós estamos vivendo dias maus. Se você vê o tamanho dos granizos que estão caindo por aí, eu até postei lá uns
grupos da igreja. Imagine aquilo lá na tua cabeça. Pastor, ou me mata ou me deixa esperto para a vida. Me deixa inteligente. Às vezes é preciso, né? Batidinha na cabeça. Esperta porque dorme. E nós ficamos aí, né, queridos? Muitas vezes traçando, desenhando o trajeto do mosquito. Pelo amor de Deus, queridos. O que nós estamos construindo nas nossas vidas nesse tempo? Amados, o servo de Deus não está livre das tempestades. Jesus, lá encerrando a maior pregação de todos os tempos, ele declarou assim, acerca da chuva que cai, dos rios que correm, dos ventos que sopram. Vocês não têm noção que nós sofremos com o azar quando começa a ventar um pouquinho mais forte. Vocês não têm noção do que nós passamos ali. Ele começa a tremer, ele entra num nervosismo, porque quando nós morávamos lá no fundo de outra igreja, mas um dia eu acordei e estava com a água quase no joelho. Se eu não acordasse, tivesse um fio de celular solto, muitas vezes nós deixamos, né? Talvez morreríamos eletrocutados. Né? E aquele desespero, ele ficou transtornado naquela situação e depois virou um trauma na sua vida. Mas nós temos aí, gente, visto, contemplado, que esse erro não está para brincadeira. E nós, queridos, ficamos aí apáticos, despreocupados, não buscamos a Deus como, na verdade, deveríamos buscar, em oração, em devoção, em louvor, congregando mais, entregando mais o nosso coração ao Senhor, se voltando para verdadeiramente consertar as nossas vidas, revendo os nossos conceitos, fazendo consertos, se arrependendo mais. Gente, esse é um momento, não tem mais para onde ir. Porque quando eu olho para o salmista que compôs o Salmo 107, ele falou assim, olha, quando os comerciantes vão para o mar e contemplam lá toda aquela grandiosidade e as profundezas, de repente o Senhor manda um vento e o mar fica atribulado. E o mar começa a levar aquela embarcação para o alto e de repente desce a onda e vai até a profundeza. Alguém aqui já assistiu o Mar em Fúria? É um filme que trata de uma história real, onde alguns pescadores foram numa região bem perigosa e não conseguiram retornar, porque enfrentaram uma tempestade violenta no mar, e foi aquela batalha, aquela luta para tentar salvar-se, mas no final das contas, o barco afundou e todos morreram, gente. E o Salmo 107, leia na sua casa com calma, trata exatamente disso, que fica, né, naquela situação calamitosa, mas na sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Muitos não entenderam, estavam naquela situação, no mar, no oceano, mas na sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. E o Senhor acalmou o mar, e o mar ficou mansinho, e eles conseguiram chegar ao porto desejado. Para se cantar, quem crê que vai chegar ao porto desejado?
lançar a âncora no lugar certo. Hebreus 6 trata disso. A âncora da alma. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos e intercede por nós. Mesmo quando nós estamos enfrentando as piores adversidades e contrariedades das nossas vidas, tem um fiel e todo-poderoso Deus que toma as nossas pelejas e aniquila com toda e qualquer tempestade. Mas ele precisa ser buscado. E é isso que Davi declarou aqui neste salmo, gente. Olha, acompanhe comigo, verso 7, eu estou encerrando. Ele declarou assim, Salmo 138, verso 7, acompanhe comigo se você puder. Davi declarou assim, ó, ainda que eu passe por angústias, ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Aleluia. Só o pastor Lauro entendeu. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. E Davi, gente, é um grande exemplo para nós de quem realmente teve vida com Deus e que passou por inúmeras dificuldades, mas venceu. Claro que teve perdas. Quantas perdas eu já tive, quantas perdas você já teve? Mas estamos aqui, estamos de pé, estamos perseverando, estamos lutando, e maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas Davi, ele tem procedimentos. Olha o que ele escreve aqui, gente. Quando clamei, tu me respondeste. Está na aflição, está na angústia, tem que clamar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, tem que pagar um preço. Quando eu clamei, tu me respondeste. Esse é o tempo, amados, de nós nos juntarmos em oração e clamarmos e orarmos. Não sabemos o que há de vir neste mundo. Gente, é terremoto para lá e para cá. Agora eu fico perguntando para mim e para você, eu pergunto, aonde que nós estamos seguros? Nós estamos seguros na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Palavra Síria, olha o que ele declarou aqui no verso 2: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Onde está o povo que veio render graças ao nome santo, ao maior nome que está sobre todo nome? Voltado para o teu santo templo. Se tem uma coisa que fez a diferença na vida de Davi, é que ele amava a casa de Deus, gente. Em vários momentos ele está citando o templo, ou seja, ele tinha um afã, um ardor por congregar, por estar na presença de Deus, por buscar a face do Senhor. A porta está aberta e nós temos liberdade para cultuarmos o nosso Deus, porque quando nós estamos na presença dele, nós estamos aprendendo, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos recebendo os nutrientes espirituais. Tenha certeza, plena convicção que você vai sair nessa noite bem mais fortalecido e renovado, fortificado, assistido para enfrentar uma semana. Olha, gente, nós tivemos um velório hoje de uma irmã que fez parte da nossa vida com muita relevância, irmã Eunir, que congregou muito tempo na segunda igreja renovada. Hoje ela está na igreja Casa de Adoração, estava, né? do gênero dela.
E ontem ela passou o dia na igreja, limpando a igreja. E houve um comentário assim: por que você está tão dedicado? Por que você está limpando tanto a igreja? Não, eu estou zelando da casa do Senhor, e vai que alguém morre e precisa da igreja limpa. E hoje ela estava sendo velada na igreja. Então, queridos, a nossa vida é assim. Hoje nós estamos aqui e amanhã. Olha, essa igreja poderia estar lotada de um povo sedento. Um tempo bom. O que é o impedimento do povo congregar, meu Deus? Como o povo hoje é tendencioso para negociar. Não, eu acho que eu vou dar uma volta, comer um cheio de salada. Gente, os dias são maus, vamos priorizar a casa de Deus enquanto a porta está aberta e enquanto nós temos fôlego de vida. Davi dá o exemplo: voltado para o teu santo templo eu me prostrarei. Enquanto eu tiver oportunidade, a porta estiver aberta, eu me prostrarei voltado para o teu santo templo. Quem está nessa disposição de ter essa vida devocional que Davi tinha? E para encerrar, gente, fique em pé. Ele inicia o salmo dizendo assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. E diante das aflições e tribulações da vida, Davi não deixava de adorar a Deus, não deixava de glorificar o Deus Altíssimo. Que o nosso louvor sempre esteja na plena disposição de adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. O Deus que tem nos dado graça, o Deus que tem nos dado vida, o Deus que tem nos sustentado até aqui. Mesmo com o mar revolto, o Senhor tem nos livrado. Mesmo diante dos ventos intensos, o Senhor é a nossa cobertura, o Senhor é a nossa proteção. O apóstolo Paulo, em Atos 27, estava viajando para Roma, um navio, 276 homens. De repente, um vento chamado Euroaquilão começou a soprar. Olha os tornados por aí. Olha os tornados facilmente se dando por aí. Quem acompanhou ali em reserva as pedreiras que deram ali, quem está sabendo disso? Irati, outra cidade, me fugiu aqui, Castro, Piraí, outra cidade, meu Deus, me fugiu aqui de um pastor amigo. Quantas regiões sendo assoladas, gente? Misericórdia. Paulo passou por uma grande tempestade em Atos 27. E os homens começaram a aliviar ali aquele navio, porque estava tudo contrário. Já havia ido para a profundeza do mar a esperança de salvação. Mas uma noite o anjo apareceu a Paulo e testificou no seu coração de que ninguém morreria, porque era necessário que eles fossem dar uma ilha e Deus daria a salvação a todos. Mas por que todos foram salvos? Por causa daquele homem de Deus que estava naquele navio. E aí, quando ele teve a oportunidade de conversar com aquela tripulação, ele falou assim: olha, é o seguinte, nós vamos comer para nos fortalecer, porque nesta noite o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo
apareceu ali. Aleluia. Testificou que ninguém vai morrer. Se nós somos de Deus e servimos a Deus, gente, a nossa casa está bem firmada na rocha. Se essa palavra tem palavra no teu coração, vem aqui à frente e nós vamos orar. Talvez esteja passando por um momento de aflição e dificuldade. Vem. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Talvez a luta seja gigante, mas ainda assim o nosso Deus é